Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre como pesquisar erros, dúvidas de código no Google, né? E a grande motivação para esse assunto é que realmente bons programadores sabem como fazer essa busca de forma eficiente, né? E nós queremos ser bons programadores, então nós queremos ser mais assertivos em realizar essas buscas em relação a dúvidas e erros que nós estamos tendo no dia a dia, né? Então, eu separei para vocês algumas dicas essenciais que eu utilizo no meu dia a dia e com certeza outros programadores também utilizam, né? E vão ser muito importantes para a trajetória de vocês aí, para o aprendizado, né? E para a resolução de problemas. Então, vamos ao assunto, né? O que fazer quando não encontrar a solução para o nosso problema no Google? Bom, existe uma possibilidade, né, da gente estar passando por um problema ali, um desafio onde ninguém nunca passou, tá? Ou que poucas pessoas passaram, né, e eu não consiga encontrar a solução para isso. Mas a grande questão aqui, pessoal, é que normalmente não é esse cenário que a gente tem, tá? Existem as situações, mas normalmente não é esse cenário. Será que a gente realmente está fazendo a pergunta certa, né, para achar aquela solução para o nosso problema? Então, na maioria das vezes, a gente não está fazendo a pergunta certa. Então, esse é um ponto bem importante, né? A gente realmente entender quando a gente tem alguma dúvida ou tem algum problema. No caso do problema, a gente realmente precisa entender a causa raiz, né, desse problema, né? Então, o que ocasionou isso? Nós, como desenvolvedores de software, cometeremos erros. Isso é natural, né? Erros esses que precisam ser corrigidos, né? E a gente precisa ser mais assertivo ali nas nossas buscas, né? Para conseguir resolver esses problemas. E aí, normalmente, a gente precisa ser mais assertivo também em relação a identificar a causa real daquele problema. Então, esse é um primeiro ponto, né? Antes da gente ir para qualquer buscador, antes de ir para o Google, né, para pesquisar alguma coisa, entender a causa real daquele problema, né? E essa causa pode ser dois tipos, né? A gente pode ter erros semânticos e erros sintáticos. A gente viu, né, em relação à linguagem de programação, o que são análise sintática e análise semântica, né? E quando eu tenho um erro sintático, lembre-se que a gente está falando da estrutura, né? Então, estamos falando da gramática daquela linguagem de programação específica. Então, quando eu tenho um erro sintático, eu posso ter esquecido um ponto e vírgula, né? Ter um caractere errado no meu código-fonte. Então, basicamente, eu tenho que analisar ali a documentação daquela linguagem de programação que eu estou utilizando para ver se realmente aquela estrutura está correta, né? Que é realmente o esperado naquela gramática daquela linguagem de programação. Já o erro semântico é aquele erro que acontece na execução, né? Então, por exemplo, eu tenho uma variável que não foi definida previamente, né? Então, ela pode gerar um problema ali na hora da execução do nosso programa. Então, é importante, né, a gente entender, encontrar essa origem do problema, né? Entender e do que se trata, né? O que se trata? É um erro semântico ou um erro sintático? E normalmente, pessoal, a gente viu na última aula sobre compiladores, né? A gente consegue ter algumas dicas ali em relação a esses erros que estão acontecendo, né? Então, normalmente quando é um erro sintático, o compilador vai informar a gente, por exemplo, a linha que deu aquele problema, né? Se é um ponto e vírgula que está faltando no final. Então, a gente tem que se atentar também a esses logs do nosso compilador ali, que vai nos ajudar na resolução desses problemas. Mas antes de ir para o Google, sempre pense nisso, né? Entender realmente a origem do problema, entender se é um erro ali semântico, se é um erro sintático. Entendido isso, né, a gente identificou ali que não é um erro sintático, né, não é um erro de gramática, a gramática está ok. Ali no caso do erro semântico, ali na hora da execução do programa, né, esse erro pode não estar ligado necessariamente ao código-fonte do que você está desenvolvendo, mas a uma biblioteca, por exemplo, externa, ali um código externo, né, de terceiro que você está utilizando. E aí
nesse cenário a gente vai para o Google, né? A gente vai fazer a nossa busca. E aí, nesse cenário, onde a gente vai fazer essa busca no Google, né? Onde a gente já entendeu ali a origem do problema, temos algumas dicas, né, para ser mais assertivos, né, em relação a essas buscas. E a dica número 1 parece simples, mas muita gente comete esse erro. Faça pesquisa em inglês, pessoal. A maioria, as melhores respostas estão em inglês, então a gente tem que realmente trabalhar para fazer essa pesquisa em inglês. Ah, eu não sei muito bem inglês. Pô, pessoal, então vamos utilizar o Google Translator, vamos tentar se esforçar um pouquinho mais ali, estudar o inglês técnico, né, para a gente realmente conseguir fazer essa pesquisa, né, porque justamente isso, a gente vai conseguir ser mais assertivo a partir do momento que a gente pesquisar em inglês. E a dica 2 remova da busca qualquer palavra específica do seu sistema. Então, parece uma outra dica simples, mas muitos programadores iniciantes cometem esse erro na hora de fazer uma busca, né? Que é realmente colocar coisas específicas do teu código ali, por exemplo, um nome de variável que você definiu, né? Então, assim, isso não faz sentido estar naquela busca ali para resolver aquele teu problema, né? Então, realmente tem que ser mais objetivo ali, removendo essas palavras, né? Que não fazem parte do contexto ali do problema em si. E a dica número 3 sempre adicione o nome da biblioteca ou da linguagem de programação no início da busca, porque isso ajuda bastante. Então, por exemplo, se eu estou com um problema ali no JavaScript, então coloca lá JavaScript, né, na busca do Google, espaço e o problema que você está tendo. Então isso ajuda muito também a ser mais assertivo a encontrar a solução para o teu problema. Bom, e a dica 4 caso você queira ser mais específico, né, na tua busca, você pode pesquisar ali por o termo específico, né, utilizando aspas. Então, o que acontece? Quando a gente utiliza aspas, né, eu quero realmente encontrar aquele termo específico e não só aquelas palavras separadamente, né? Então, isso ajuda bastante a ser mais assertivo ali nos resultados da nossa busca. A dica número 5 caso você queira buscar, né, em algum site específico, vamos supor que tem algum site que nós acessamos, né, tem alguma documentação de uma linguagem de programação e ele não tem nenhuma busca. Então, eu posso utilizar o Google como um motor de busca para aquele site. E como que eu faço isso, né? Se você definir lá no buscador a palavra site, colocar o site e a palavra que você quer buscar logo na sequência, ele vai buscar especificamente naquele site. Então, por exemplo, aqui buscando no site do developer da Mozilla, né, uma introdução, então eu consigo ser mais assertivo ali, né, buscando, ele traz ali a introdução ao HTML, né, no site da Mozilla, especificamente ali no meu resultado. Então, isso é uma dica simples, mas muito importante ali para que você consiga fazer buscas em sites onde não tem uma busca específica. Então, é uma dica legal. Já a dica número 6, né, caso você queira remover um termo específico da busca, você pode utilizar o hífen, né? Então, por exemplo, eu quero saber como manipular ali o HTML, né, o DOM do HTML. Então, só que eu quero fazer isso, se eu buscar somente por isso, eu vou ter algumas soluções antigas utilizando uma biblioteca JavaScript, né, chamada jQuery, por exemplo. Só que eu não quero trabalhar com jQuery, então eu consigo colocar o hífen ali, jQuery, que ele vai ignorar tudo que tiver de resultado em relação a jQuery na busca, né, nos resultados da busca ali. Então essa é uma dica muito legal, né, que a gente consegue filtrar bem ali os nossos resultados para ser mais assertivo. Então aqui tem até um exemplo, né, de pesquisando como manipular ali o DOM do HTML sem utilizar jQuery, né? Então eu utilizei o hífen ali e a palavra que eu não quero, né? Então fica uma dica muito interessante ali para vocês.
Já a dica 7, pessoal, a gente em alguns momentos pode ser que nós queremos buscar, né, algumas coisas mais antigas. E aí eu quero ter esse filtro, né, de uma forma mais eficiente. Como que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar a palavra-chave ali before, né? Então eu quero pesquisar sobre o assunto JavaScript, mas tudo que tinha antes, né, de 2021. Então eu coloco ali o before e o ano, né? Então a gente consegue ter esse filtro de tempo. Similar a isso, fica a dica 8 também, onde a gente consegue filtrar, além do before, o after, né? Então eu quero tudo que tem de mais novo, né? Tudo que tem, sei lá, depois de 2021. Então eu consigo filtrar também esses resultados ali utilizando o after, dois pontos, o ano. Então é uma dica bem interessante ali para nós sermos mais assertivos nas buscas. Já a dica 9, pessoal, a gente consegue também filtrar por intervalos de data. Então eu não tenho certeza quando lançou, por exemplo, o ECMAScript 5, né? E aí eu acho que foi entre 2008 e 2011, né? Então eu consigo colocar esse intervalo aí de anos, né, para fazer essa busca ali, né, no Google também. Então, quando eu coloco ali 2008, 2011, né, eu vou buscar aquele assunto, né, resultados entre aquele ano específico ali. Bom, e a dica 10, pessoal, muitas vezes, né, no cenário ali da empresa, a gente vai precisar analisar quais os prós e contras, né, de utilizar uma tecnologia ou outra, né, para determinada solução. E aí a gente pode utilizar o pipe, né, que é essa barra, né, reta, que eu posso comparar as tecnologias. Então isso é uma dica muito legal. Vamos supor que você entre numa empresa e existe a possibilidade, né, de fazer uma migração de biblioteca ali, de stack, né, e eu quero apresentar ali para o meu time, né, quais as vantagens e desvantagens de usar a tecnologia em relação ao que está trabalhando atualmente. E aí eu posso comparar, né? Nesse caso aí eu quero comparar o React, né, com o Vue e o Angular. Então é uma dica bem interessante ali quando vocês quiserem comparar algumas linguagens, a gente pode utilizar o pipe ali na nossa busca. Bom, já a dica 11, pessoal, a gente pode especificar ali o tipo de arquivo que a gente está buscando, né? Então, a gente tem ali o Martin Fowler, né, que fala muito sobre microserviços, e eu quero achar o paper ali que ele fala sobre esse assunto, né? Então eu posso colocar o tipo de arquivo que eu quero na busca ali. Então eu coloco file type, PDF. Então isso vai trazer ali como resultado para mim de busca o PDF daquele assunto que eu estou buscando. Então isso também é bem interessante caso você queira buscar algum arquivo específico e ser mais assertivo ali na tua busca. Bom, e a dica 12, pessoal, a gente pode utilizar também o related, que é justamente para encontrar termos relacionados. Então, eu quero saber tudo o que está rolando sobre microserviços, né? Assuntos relacionados a microserviços. Então, eu coloco o related microservices na busca do Google. Então, isso vai trazer um leque de resultados bem interessante para a gente relacionados ao assunto daquele termo que a gente está buscando. Bom, e essas foram algumas dicas, né, pessoal, de como eu trabalho ali com o Google no dia a dia, né, e como outros desenvolvedores também trabalham. Lembrando que a gente falou um pouquinho sobre a questão do erro e dúvidas, né? A gente pode utilizar o Google ali como uma ferramenta muito forte ali para o nosso dia a dia de trabalho e eficiente, né? Utilizando todas essas dicas aí que a gente citou. E é muito interessante a gente ver que a questão dos erros, né? Então lembre-se que a gente falou de antes de sair buscando no Google, né, jogando os erros lá, a gente realmente entender a causa daquele problema, né? A gente entender o que ocasionou aquilo, porque a gente vai realmente cometer erros, mas a gente precisa ser mais assertivo em relação ao que a gente está querendo resolver, né? A solução que a gente está querendo encontrar.
Então, essas foram as dicas de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.